Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Vitor Barbosa, do IFAR Cursos. Grande expectativa pela publicação do edital da Secretaria de Saúde, não é isso? E principalmente você, tem uma das formações exigidas para os cargos de especialistas da Secretaria de Saúde. O IFAR é o curso que mais aprova da Secretaria de Saúde há décadas. No concurso de 2018, nós fizemos o primeiro lugar e a nossa intenção é repetir agora, 2025, 2026. Hoje é o dia 28, né? Hoje é 28 de agosto de 2025, aula super atualizada, e a nossa intenção é passar por alguns aspectos do edital, trazendo, resgatando aquele candidato que não estudou há algum tempo, para um ritmo um pouquinho mais tranquilo, para depois pegar um pouquinho mais pesado. Então, aqui no YouTube, você encontrará as aulas básicas, as aulas iniciais, as aulas de orientação. E no site do IFAR, produto à venda, o curso completo. Gramática no nível um pouquinho mais pesado, bem mais agressiva, né, para que a gente consiga romper o que é necessário para o edital e preparar os candidatos, né, para o nível mais elevado de cobrança. Então aqui você vai ter uma visão geral, ela é adequada para que você estude, ela é boa para que você estude, e no nosso site você tem o que eu chamo de um nível hard, não é isso? Então vamos lá. Olha só, o que que é essa nossa ideia do Esquenta IFAR, Secretaria de Saúde? Alguns tópicos foram escolhidos e professores estratégicos, né, vou chamar dessa forma, ministrarão conteúdos de interesse, resgatando os alunos para aquelas situações de desempenho, situações de dedicação à preparação. Então eu, professor Vitor Barbosa, trabalharei a parte de gramática, professora Cíntia, SUSE, Lei 8080, e o professor Adilson, as leis 840, Lei Complementar 840 e a Lei Orgânica do DF. Cada professor tem o seu jeito, a sua metodologia, mas de uma forma geral, nosso objetivo é trabalhar teoria, questões, reforço, ok? Esta aula, ela, por incrível que pareça, ela não é a aula 1 de gramática. Ela é a aula de pré-requisito para a aula 1. Então, logo depois, né, eu acredito que já no dia 29, você vai encontrar aqui a aula 1 de gramática. O que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje são os pré-requisitos para que na aula 1 você não fique perdido, não fique vendidão, tá certo? Então, começar devagar significa fazer organização para o seu estudo, mas não significa que será um estudo superficial. Não confunda, ok? Então vamos começar? Primeira informação que eu preciso que você tenha é a diferença clara, e ela é necessária, entre vocábulo e palavra. Quando você pega um dicionário da língua portuguesa, você tem todas as nossas estruturas ali redigidas. Eu vou até dizer que você pode, de forma paralela, brincar entre consultar o dicionário e consultar o VOLP. VOLP, VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Digitando no Google, você vai encontrar. Eh, o VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, ele está lá no site da Academia Brasileira de Letras, e como você quer saber se uma palavra pertence ou não pertence à língua portuguesa, se ela está escrita corretamente, basta você digitar no campo de busca lá do VOLP, que ele dará o retorno, dizendo se a grafia está correta, se ela foi localizada ou não. Se não tiver localizado, é óbvio que aquela palavra não pertence da forma que você grafou à nossa estrutura da língua portuguesa. Tudo bem? Então, é muito importante que você trabalhe de forma paralela, usando o dicionário e o Volt, quando você for estudar, por exemplo, ortografia. Você vai trabalhar lá a parte que envolve o acordo ortográfico, estruturas prefixais. É muito importante que você tenha essas duas organizações te amparando. Então, vou tentar trazer de forma específica para que a gente entenda o genérico. Então, tudo que está escrito na língua portuguesa, escrito da forma correta, que pertence ao nosso idioma, a gente pode chamar de vocábulo. Preposições, conjunções, pronomes, substantivos, adjetivos, elemento vocabular é grafado, pertencente à língua portuguesa. Todo vocábulo tem um significado, consegue transmitir uma ideia para você? Não, nem todo vocábulo consegue. Então, quando um vocábulo consegue encerrar uma ideia, trazer uma perspectiva de ideia, você consegue dizer que esse vocábulo é uma palavra. Ah, professor, entendi. Então, por exemplo,
se eu pego aqui, antiséptico, você sabe que pertence à língua portuguesa, está ali grafado e traz uma carga de significação. Então, se tem significado, eu posso dizer que é uma palavra, e se é uma palavra, é um vocábulo. Então, olha só que interessante. Toda palavra é um vocábulo. Todo vocábulo é uma palavra? E não necessariamente, pensando por essa ótica da significação. Então, se você pega, por exemplo, Sistema Único de Saúde. Se você pega apenas a preposição de, eu pego e coloco aqui de para você, ela não vai significar nada. Então você sabe que é um vocábulo, mas não tem carga que traga um significado pleno, então você não consegue atribuir a ela a noção seca de palavra. Alguns vocábulos, quando são contextualizados, eles conseguem essa elevação de significação. Todos, nem todos. Então, para que a gente entenda isso aqui, nosso foco é diferenciar o que é palavra do que é vocábulo. E por quê? Quando o examinador for cobrar de você interpretação textual, ele vai trabalhar essa dinâmica de progressão, retorno, referenciação, elementos que trazem coesão ao texto. Então você vai ter que ter a clara noção se você está operando elementos, por exemplo, de preposições gramaticais, ou se eventualmente a preposição ela adquiriu carga nocional. Ficou um pouco mais complicado, né? Desculpe, mas é porque o pré-requisito ele tem esse papel. Então, para a gente aqui agora, o que eu preciso que você entenda é vocábulo, palavra. Palavra, toda palavra é um vocábulo, mas nem todo vocábulo é uma palavra. Palavra, ela traz uma ideia, um encerramento, uma compreensão. Pense nisso de uma forma mais ampla, ok? Vamos trabalhar isso aqui ainda de uma forma melhor? Olha só, eu peguei um trecho aqui da Lei 8080 e isolei e deixei apenas as estruturas grafadas aqui. Apenas as estruturas vocabulárias, elas estão grafadas. E tem aqui, privada. Sem contexto, se você escuta a palavra privada, possivelmente você está pensando em alguma coisa relacionada ao uso do banheiro. Participar. Ei, eu quero participar, eu faço parte, eu estou junto, estamos dentro. Caráter. Opa, será que essa pessoa tem ali uma conduta estranha, né? Então, olha só, são isoladas, eu tenho tendências de compreensões, eu tenho propensões, eu tenho heranças vocabulares, heranças vivenciais que me levaram a entender cada uma delas dentro do que pareceram mais adequadas para mim. Se eu fizer isso aqui com o a, o do, o em e o de, eu não consigo. Mesmo aqui tentando te dar alguma dica, olha só, a privado, a participar, está muito solto ainda. Para mim ainda não está fechando a ideia. Então, quando você pensa em palavra, você traz a carga semântica, ela traz para você uma noção de significado. Entretanto, para o concurso, você vai precisar do contexto. Sem contexto, isso aqui pode ser bem perigoso. Vamos ver? Olha só qual é o trecho textual ao qual nós estávamos nos referindo. Artigo 4º. E é bom aqui uma dica para você, olha só. Quando você pensa aqui em elementos ordinais, é importante você se lembrar daquela regrinha clássica. Você tem lá a noção dos artigos, de primeiro a nono, em relação às estruturas legais, e de primeiro ao 10º em relação a títulos que trazem essa percepção de títulos nobiliárquicos, né? Vamos ver aqui então. Artigo 4º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, SUS, em caráter complementar. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Está vendo como o significado aqui dessa estrutura do artigo é bem diferente da maioria das nossas propensões ali atrás, das nossas tendências, dos nossos direcionamentos de significação das palavras? Olha só, privada, no contexto da lei, é quem quer privativo. Participar. Participar no sentido de fazer parte de. Às vezes, o participar pode também trazer o sentido de dar ciência de. Ele participou ao prefeito. É até possível, ou seja, ele deu ciência ao prefeito daquilo. Caráter, no contexto aqui, é aspecto, ou seja, natureza complementar, de maneira complementar, com identidade complementar, participação complementar. Então, nossa primeira leva de compreensão aqui é que os nossos dispositivos legais, eles carecem dessa diferenciação plena entre vocábulo, palavra e mais. Quando palavras, nós precisaremos sempre da noção contextual.
Isso é fundamental. Aqui o artigo 2º, eu tenho aqui uma puxadinha aqui também para você. Olha só, deixa eu ver se eu consigo reduzir a quantidade de elementos vocabulários aqui no artigo, e se você consegue acompanhar qual é a minha intenção diante dessa redução. Artigo 2º. Saúde e direito do ser, o Estado promover. E isso, professor, aqui você está parecendo que está falando mais ou menos como aquele camaradinho do. Ele que era, acho que do Senhor dos Anéis, não? Tinha um camaradinho que fazia as inversões ali, né? Lembrei, olha só, do filme lá, Star Wars, o Mestre Yoda, ser direito no ser, o Estado promover. Ou seja, ele invertia, ele trabalhava o tempo todo ali com inversões, com quebras estruturais das frases. Ficava bem solto, né? Mas olha só, nós não conseguimos entender a totalidade. Vamos melhorar um pouquinho, colocando mais algumas informações aqui. Vamos ver se colocando mais alguma coisa amplia. Artigo 2º. Saúde, direito fundamental do ser, devendo o Estado promover. Opa, ainda que tem algumas carências, mas já melhorou. Vamos avançar aqui para ver se no final a gente consegue chegar a uma compreensão plena. Artigo 2º. A saúde é um direito do ser humano, devendo o Estado promover as condições ao seu pleno exercício. Aqui nós temos o caput do artigo da totalidade. Então, essa dimensão informativa, ela envolve o uso de palavras e elementos vocabulários que, de maneira bem harmônica, fecham a compreensão. Olha só, vou fechar aqui a primeira parte da nossa conversa. Palavras e vocábulos. Toda palavra é um vocábulo, mas nem todo vocábulo tem carga de significação. Precisaremos sempre pensar no contexto para o entendimento das palavras. Por quê? Habitualmente, nós temos essa tendência a separar na língua portuguesa morfologia, sintaxe e semântica. Morfologia é aquilo que cuida da forma, sintaxe é aquilo que trata das funções, e a semântica é o campo dos significados, das significações. E como o nosso primeiro contato com a gramática será morfológico, eu não posso permitir que você pense a morfologia apenas como um quebra-cabeça. A morfologia, ela é um quebra-cabeça, mas ela traz carga semântica. A escolha de um prefixo, a escolha de um sufixo, a organização que você dá a uma estrutura vocabular, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo de significação, ela tem uma carga anterior de valor semântico agregado. Então, morfologia é um processo que trabalha a estruturação, formação, organização, classificação de palavras, mas por quê? Porque por trás disso nós temos um objetivo, que é chegar ao conceito de palavra, chegar ao conceito de transmissão da informação. Então, quando alguém vira para você e fala o SUS, quem nunca escutou SUS, você pega um adolescente, SUS, ele possivelmente vai atrelar ao hospital, mas ele talvez não saiba que é Sistema Único de Saúde. Ele sabe o que significa o SUS, mas ele não consegue decodificar em estruturas menores essas significações. Você já consegue. Por quê? Porque você sabe que o SUS é uma estrutura de formação de palavras chamada de sigla. E ao criar uma sigla, você sabe que ou cada elemento, cada letra da sigla significa uma palavra anterior, ou você criou uma palavra pegando, por exemplo, sílabas ou pedaços da palavra para que formasse um novo elemento de compreensão. Conseguiu entender essa primeira parte? É isso aí. Precisarei de tudo isso na aula 1, tá bom? Vamos avançar? A aula 1, ela será uma aula recheada de concepções e de criações de estruturas morfológicas. Então, quando você pensa na gramática da língua portuguesa, morfologia, forma, aparência, ali, criação, material básico, significa que você vai criar, você vai classificar e você vai nomear. Então, uma palavra, ela não vem do nada. Ela ou descende ou ela se integra. Então, ao estabelecer esse processo que cria uma palavra, você, ao criar um elemento vocabular, certamente você tem uma intenção. Essa intenção pode ser trazer a essa estrutura um valor de compreensão, de significado, ou atrelar ali para essa palavra no futuro alguma estrutura funcional. Mas o importante é que morfologia trata de criar, classificar e formar palavras. E quando você pensa na irmãzinha ali da morfologia, você pensa na sintaxe, vem na sua mente aqui, somente uma natureza muito simbólica, que é, se a morfologia forma, a sintaxe
emprega. A sintaxe atribui um papel, a sintaxe atribui uma função. Então, neste primeiro momento, nós não trabalharemos funções da língua portuguesa, nós não trabalharemos objeto direto, núcleo do sujeito, nada disso. Nossa tarefa é uma tarefa bem mais singela. Nós cuidaremos da parte de formação de palavras, nós trabalharemos as classificações dessas palavras e nós trabalharemos, no máximo, ali, grafias e acentuações nesta primeira etapa. Então, lembre-se: morfo, forma, formar, classificar e nomear. Basicamente isso. Se alguém disser a função da palavra na frase, você vai dizer: calma, o professor Vitor não está trabalhando ainda sintaxe, ele está ainda na morfologia. Então, olha só, eu vou dar um panorama geral desses elementos aqui, para que vocês tenham os pré-requisitos ali à disposição, porque a aula 1 necessitará desses conceitos aqui, pelo menos da maioria deles, tá bom? Olha só, formação de palavras. Quando você pensa em formar palavras, dois grandes processos se apresentam: compor e derivar. Compor e derivar. O que é a composição? A composição é quando você pega estruturas com significados isolados e junta. Ou seja, você pegou duas palavras que, individualmente, isoladamente, cada uma delas tinha o seu significado. E aí, ao juntar essas palavras, você criou, obviamente, uma terceira palavra. E aí eu vou pegar a mais singela delas, a mais simplória, que você com certeza já escutou na vida, né? Que é, a palavra, a expressão manda-chuva. Ponto, olha só. Ah, ele é o manda-chuva do Ministério da Saúde. Até é pejorativo, né? Manda-chuva, mandar a chuva. As duas estruturas têm valores isolados. O verbo mandar significa orientar, ordenar, comandar, e chuva, precipitação. Então, olha só, composição, duas estruturas vocabulares que têm significados plenos. Derivação é um pouquinho diferente. Você pega, basicamente, essas duas estruturas, mas só uma delas tem um significado, tem um valor, tem a capacidade de ser considerada palavra. Então, na derivação, você vai pegar uma única palavra e agregar a ela um prefixo ou um sufixo, um pedacinho de informação antes, um pedacinho de informação depois. E aí, esses pedacinhos, como eles não conseguem ter significações plenas, eles são chamados apenas de elementos de prefixação ou elementos de sufixação. E quando você pensa aqui nessa ideia de composição, olha só, já falamos que compor é juntar dois elementos com significações. Quando você junta esses dois elementos, essa juntada ela pode ser traumática, e aí você aglutina, o pessoal aí da biologia, né, já pensou logo no sangue, então você aglutina, ou ela pode ser suave, tranquila, sem trauma. Ela pode ser apenas uma justa posição, ou seja, cada um no seu justo lugar, no seu lugar de direito. Ninguém perde nada, elas só se juntaram, só se uniram. Então, já que o objetivo é respeitar o seu nível de maturidade, e eu sei que essa informação foi suficiente para você, vamos voltar aqui, eu só lembrando. Então, ó, dois processos: composição e derivação. Compor é juntar. Marido e mulher, composição, né? Ali, os dois, lado a lado, juntos, em prol de um objetivo, de uma continuidade conjugal. Derivação vem de algo, vem do outro, vem de alguma coisa maior, de alguma coisa pronta. Então, quando você pensa em derivar, você tem que olhar para cima e pensar: veio de lá, e não pede igualdade. Então, lembrando a composição, composição tranquila, lado a lado, justa. Aglutinou, misturou demais. Então, vamos ver aqui. Um exemplo, ó, de cara aqui, questão de concurso. Questão de concurso 2025. A louça velha e mobília velha. Desculpe, uso, né? Desculpe. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, deixa eu tirar aqui minha imagem na frente, ela também atrapalhou. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa, Machado de Assis. Certamente você já bateu o olho e percebeu que o outrora está sublinhado.
Se outrora está sublinhado, significa que houve algum processo aqui de formação de palavra. E se houve um processo de formação de palavra, eu quero saber de você. Quais são as 2 palavras que você consegue identificar aqui dentro? Outrora, outrora. Sim, você bateu o olho e perceber. Outra hora, outra hora. Se você consegue dar identidade para cada uma dessas palavrinhas, significa que você não está diante de um processo hierárquico. Você não está olhando para cima, você está olhando para o lado. Ó, lado a lado, as duas em pé de igualdade. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que ele nos deu aqui como alternativas? Olha só. A palavra destacada no trecho é formada pelo seguinte processo de formação de palavras. E aí as alternativas. Derivação sufixal está vindo de outra? Não. Derivação parasintética? Ó, ainda nem falei sobre isso, mas não, não é derivação. Composição por aglutinação? Talvez. E composição por justaposição? Olha só que interessante. Que é composição nós já sabemos. A grande dúvida é: alguém, quando essas 2 palavrinhas se aproximaram, alguma delas ou as 2 perderam elementos? Vamos separar? Escreva aí as 2 palavras. Outra hora. Quando você juntou as 2, alguém perdeu alguma coisa? Sim. Então o contato entre elas não foi suave não, foi traumático. Se o contato foi traumático, nós estamos diante de um processo de composição por exatamente, aglutinação. Resposta, letra C. Bom, parabéns, gostei. Bom ataque, boa sugestão. Vitor, dessa forma, desse jeito eu consigo. Que bom, parabéns. Só que nós evoluiremos na nossa aula na aula 1, né? Já que você está assumindo aqui e adquirindo os pré-requisitos, nós iremos para as construções relacionadas às palavras, aos vocábulos associados à saúde. O pessoal da farmácia passa aperto, porque o que tem de construção de elemento aglutinado na composição vocabular da sua formação é absurdo, tá bom? Formação de palavras ainda. Nós já falamos da composição, de forma bem suave, e aqui a derivação, que é o hierárquico. Olha ali, ó. Derivação. Você sabe que tem um núcleo essencial. Pré, alguma coisa veio antes. Su, veio depois. Então você tem 4 formas essenciais: a derivação prefixal, a derivação sufixal. Agora olha que interessante, as 2 podem acontecer ao mesmo tempo, as 2 podem acontecer simultaneamente. Você pode colocar um prefixo e um sufixo, sem nenhum problema, tranquilamente, ou você pode ter uma derivação de parassíntese. Vamos ver aqui? Olha só, avalie aqui o que é que o examinador está pedindo. No trecho do texto, perfis no Instagram dedicados exclusivamente a eles. O termo destacado é formado por meio do processo de, olha que bacana, exclusivamente, exclusivamente. Aqui eu tenho uma estrutura que eu preciso achar a palavra. Será que a palavra aqui é a mente? Não, não parece ser a mente não. Aqui é a palavra exclusivo. E a palavra exclusivo, ela é o elemento aqui básico, né, a estrutura de radical. Só que quando você pega mente, a mente não está aqui nessa construção de palavra com valor eh, de pensamento, de consciência, nada disso. Ela é apenas uma construção que traz a ideia de modo, maneira, de visão pontual, às vezes isolada. Então ela tem mais um valor adverbial do que realmente um valor substantivado. Então, infelizmente, não, não é o nosso objetivo. Então aqui nós temos uma estrutura que é a palavra exclusiva, acrescida de uma terminação. Então, se ela é uma estrutura única, acrescida de uma terminação, nós estamos diante de uma palavra formada por composição? Não. Nós estamos diante de uma palavra formada por derivação ou complementação posterior. Derivação sufixal. Resposta, letra B de bola. Ficou fácil? Está conseguindo entender? Fico feliz. Eu vou precisar apertar um pouquinho, viu? Daqui a pouco. Então, olha só. Vamos revisar tudo que nós já vimos, porque a gente está abrindo aqui mais uma página. Nós já sabemos diferenciar vocábulos de palavras, já sabemos que essa noção de significado é ela que motiva
a escolha dos elementos que farão a composição, ou desculpe, a formação de uma palavra, e essa formação de palavra ou de elemento vocabular, ela pode passar por 2 grandes processos, ou composição ou derivação, com igualdade ou com hierarquia, com dependência. E aqui essa hierarquia, essa dependência, nós chamaremos de derivação. A partir do momento que você formou palavras, que elas estão formadas, você precisa organizar essa bagunça. E a língua portuguesa, para organizar essa bagunça, ela estabeleceu classes de palavras. Ou seja, agora está começando a ficar mais interessante, porque as palavras já foram pensadas, já foram formadas e agora elas serão classificadas. Ou seja, eu vou isolar, vou separar ali. E possivelmente você já deve bater o olho e conseguir entender. Se eu virar para você e disser arrumar, destruir, reorganizar, transmutar, na hora você já para e pensa, Vitor, verbo. Sabe por quê? Porque você aprendeu a classificar palavras dentro de categorias. Só que no nosso caso aqui, vale a pena saber o seguinte: algumas dessas categorias são variáveis e outras são invariáveis. Então, para a língua portuguesa, essencialmente nós temos classes de palavras variáveis, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, artigos e numerais. E classes de palavras invariáveis, preposições, conjunções, advérbios e interjeições. Vitor, é fácil memorizar? É tranquilo. Eu, se fosse você, guardaria principalmente preposições, conjunções e advérbios. Preposições, conjunções, advérbios, e aí já fica um pouquinho mais fácil ali você ter essa noção de elementos com cargas invariáveis. Só que, olha só, cuidado com essa noção de estrutura invariável do advérbio, porque ele se confunde muito com outras coisas. Alguns autores, alguns professores gostam de decorar as invariáveis como CPI. CPI, conjunção, preposição, interjeição. CPI, a gente está diante agora aqui da CPMI, né, as CPIs do INSS, eu falo Comissão Parlamentar Mista, né, por isso que tem o M, mas é basicamente uma CPI mesmo, né, Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí vale a pena você salvar na memória como conjunções, preposições e interjeições. É um mnemônico razoável. E aqui, o que que importa saber, né, pensando no avançar gramatical? O que que interessa saber pensando no avançar gramatical? O seu examinador para um concurso como o da SESDF não vai ficar pedindo, como eu disse, o gato rolou a bola, a casa, nada disso. O examinador vai pegar situações formais, textos razoáveis, densos, significativos, e vai criar para você situações que você vai ter que entender o significado, tentar decifrar a compreensão a partir do que as palavras representam, como estruturas de prefixos, de sufixos, e mais ou menos ali nessa carga semântica, isso vai te ajudar muito. Ele vai brincar com você com distinções de vocábulos, por exemplo, como prescindível e imprescindível. Então você vai ter que ter essa noção. Ele vai perguntar se eh, foram pagas as contas, menos aquelas que estavam com despesas obrigatórias. Para perguntar se o menos tem essa variação, você vai ter que saber que não tem, porque elementos de valores de cargas invariáveis, apesar desse ser um exemplo grosseiro, tem outras que são também situações possíveis. Então, temos bastantes pessoas aguardando na fila do atendimento médico. Temos bastantes. Você escuta uma expressão como essa, você fica horrorizado, porque você aprendeu a vida inteira que bastante é invariável. E aí, quando você percebe que está certo, dá aquele terror, né? Dá o temorzinho. Então, voltando, eu vou revisar pela última vez, porque a gente está indo para o encerramento. Palavra e vocábulo, você precisa saber essa diferenciação. Formação de palavras, composição e derivação. A partir do momento que você forma, você tem classes variáveis e invariáveis. E aqui, para que essas classes sejam compreendidas dentro de um contexto na hora da prova, eu tenho uma que é campeã, é a das preposições. As preposições, quando você estudou, você deve ter aprendido aquela musiquinha. A, ante, após, até, contra, vez, entendo, toda a musiquinha terrível, horrorosa, né? Mas, se funciona, tá tranquilo. Mas o importante é você pensar o seguinte: o que que é uma preposição? A preposição é o elemento que conecta.
A preposição, ela tem inicialmente carga de vocábulo ou carga vocabular. Ela não tem necessariamente esse peso de significação. Só que, quando você aplica a preposição ao contexto, ela puxa, ela traz esse valor relativo. Então, olha só, preposições, algumas vão ter valores de preposições nocionais, mesmo que você não coloque no contexto. Exemplo, você vira para você de com. Você já pensa logo em alguma coisa contida, companhia. É imediato, é inevitável. Em, você já pensa logo na carga, na perspectiva de lugar, de posicionamento. Está em, está no. Então você já pensa nessa perspectiva imediata. Quando você tem, por mais incipiente que seja, essa noção de que alguma coisa, de que aquele negocinho pequenininho trouxe um valor mínimo de significação, você diz que te dá uma noção. Não que significa tudo, mas que te traz uma noção. Agora, quando ela não consegue te dar noção, você diz que ela tem valor de análise gramatical. Vitor, então pode haver uma confusão entre preposições nocionais e gramaticais? Pode, porque basicamente elas vão transitar entre os dois mundos. O que você precisa saber é que, quando o examinador disser está cobrando de você uma preposição de carga gramatical, ele está te cobrando uma preposição que geralmente vai introduzir alguma função sintática. Exemplo. Alguém vira para você e fala, judicialização de políticas de saúde. Judicialização de políticas de saúde. Ele tem direito de ser atendido. Direito de ser atendido. De ser atendido. Esse de é uma preposição que traz uma natureza gramatical. Ela não vai te dar a perspectiva de posse, mas ela vai criar a situação dentro daquele momento, dentro daquele contexto. Você ainda não teve noção do que o D significa, mas ali naquela aplicação ele trouxe para você um valor. Então, dica, se o examinador na hora de cumprir, na hora da prova disser, dentre as situações apresentadas, verifique aquela que traz a noção de. Amiga, ele está falando de preposição nocional, ele está falando de valor semântico, de significação. É um vocábulo, mas ele vai ter uma carga de vai te dar uma noção de. E se disser, as estruturas gramaticais presentes no texto, ele está cobrando estrutura de natureza sintática. Ele está cobrando possivelmente adjunto, adnominal, está cobrando complemento nominal, adjunto não, está cobrando complemento nominal, está cobrando objeto indireto, está cobrando alguma estrutura com carga sintática. Então, para a hora da prova, o que você precisa saber te trouxe a noção de alguma coisa, preposição titiquinho de nada, mas com carga nocional. Precisou totalmente da situação e de um elemento sintático, é preposição gramatical. Por enquanto confuso, mas eu preciso que você guarde apenas os dois conceitos, nocional e gramatical. Você vai bater bastante nisso aqui. E, essencialmente, as preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, tras. Beleza? Cuidado. Talvez você não tenha escutado o que eu vou te falar ainda. As preposições, elas podem ser, além de nocionais e gramaticais, elas podem ser essenciais e acidentais. Essenciais e acidentais. Essenciais são aquelas que sempre foram classificadas gramaticalmente como preposições e lá permanecerão. Acidentais são aquelas que acidentalmente cumprem papéis prepositivos. E aqui embaixo, ó, salvo durante exceto, são três que têm essa mania de entrar em lugares onde deveriam estar preposições. Agora, se eu tivesse que dar a dica de um eventualmente prepositivo, um elemento eventualmente prepositivo ou acidentalmente prepositivo, eu diria para que você estudasse a palavra que. A palavra que, na língua portuguesa, ela tem mais de 30 funções. Então, quando ela tem mais de 30 funções, ela pode também assumir o papel de uma preposição. Eu me lembro, quando eu estava no meu primeiro semestre do curso de letras na Universidade de Brasília, e aí
professor lá no auditório, Anfi 17, lembro até hoje. Ele pegou e comentou o seguinte: "Alguém aqui na sala consegue me dizer qual é o papel essencial do estudante?" Aí eu peguei e comentei o seguinte: "O papel do estudante é estudar. Então, o estudante, ele tem de estudar. O estudante tem de estudar." Pensa num caboclo recém-chegado de Minas Gerais, que foi alvo das risadas as maiores. Por quê? Normalmente, né, eu não sabia, aqui em Brasília as pessoas falam: "Ele tem que", então o estudante tem que estudar. E aí o pessoal falou: "Olha, estranha essa forma de construir a frase, de onde esse cidadão veio, de que meio de mato, de roça ele veio?" O professor percebeu, né, falou: "Vitor, interessante. Olha só, você utilizou a preposição que era necessária. Sabe por quê? Porque quem tem, tem de fazer alguma coisa. O uso da palavra que é um uso usurpado. Então ele tem que estudar, é a preposição que atuando no lugar que seria ou que é por direito da preposição de. Esse é um exemplo tranquilo de uso de ou da palavra que como preposição eventual, acidental ou esporádica ou usurpadora. Vai depender do tipo de nome que a banca vai cobrar. E por falar em banca, como nós não temos ainda, né, houve a contratação da IBFC, e aí por conta de questões relacionadas ao erro na condução do processo licitatório, a lei de licitações aqui de Vitória é a 14.133, pelo jeito fizeram com a 8.666. Então, assim, vale a pena depois, né, pesquisar um pouquinho sobre isso aí. Mas o importante é que o processo licitatório ele será refeito. Então, a gente tem muitas bancas que podem brigar por esse concurso. IADES, que foi a banca de 2018, IDECAM, que está realizando o concurso de Corpo de Bombeiros, FGV, que não aparece muito aqui por Brasília, exceto no âmbito federal, vai que, né? E o Sebrasp, que é a banca da vez. Quadrix, talvez. Quadrix está realizando o concurso da Secretaria de Educação para o edital de temporada. Mas o mais importante é que a gente entenda que, se a banca vai pedir eventual, acidental, usurpadora, esporádica, oblíqua, não interessa. Nós teremos a percepção do que significa. Olha só, pessoal, agradecendo assim de forma fantástica o tempo que vocês gastaram aqui comigo hoje e lembre-se de que, quando o examinador for cobrar o uso prepositivo, possivelmente ele não vai cobrar o uso prepositivo com a natureza morfológica. Ele vai cobrar o uso prepositivo, né, sinal indicativo de crase. Ele vai cobrar o uso prepositivo como elemento de coesão textual. E é isso no seu concurso de redação. É fundamental que você entenda essa dinâmica de progressividade. Ele vai cobrar como objeto indireto e como complemento nominal, tá certo? Então, relembrando, aula 1, pré-requisito para a aula master. Na aula master nós veremos formação de palavras com muitos exemplos, veremos classes de palavras com muitos exemplos, resolvendo questões, e eu já vou começar a puxar um pouquinho com vocês essa classe de palavras que ela é mais, digamos que, preciosa do que outras em relação ao estilo para concurso, que é o uso das preposições. Diga aí o que você achou dessa aula de pré-requisito, faça seu comentário, críticas, elogios, vamos nessa, vamos trabalhar, vamos construir de forma parceira aqui um material bacaninho para que você vá relembrando as informações iniciais até chegar ao ponto necessário para a aprovação do concurso. Não se esqueça, a aula 1 estará disponível já a partir do dia 29. Grande abraço, até a próxima.